Nesse tutorial, nós vamos aprender como fazer o registro da consulta do paciente. Esse é, evidentemente, o tutorial mais importante dessa série. O registro da consulta do paciente na AMO tem uma série de detalhes que a gente vai ter que ficar bastante atento para fazer de forma correta. Nós vamos usar aqui o exemplo do modelo de registro de uma consulta oncológica. Esse modelo atende a uma série de padrões de certificadoras nacionais e internacionais de qualidade e será usado em todas as unidades DASA que tenham instalado o TASI. É muito importante que a gente faça um preenchimento completo e cuidadoso desse formulário. Os outros formulários de outras especialidades vão seguir um padrão semelhante, claro, com a supressão de alguns campos que não são pertinentes a essas especialidades. Aqui no menu principal, você vai escolher Evoluções. Para acessar o formulário de evolução, você vai clicar aqui em Evolução, em seguida Adicionar, e vai selecionar o formulário da sua especialidade. Aqui eu vou selecionar o de hematologia ou de oncologia, que são semelhantes. No formulário, você define primeiro se é uma consulta presencial ou teleconsulta, depois se é uma consulta de primeira vez ou uma consulta de seguimento. Sendo uma consulta de primeira vez, você vai preencher aqui a história clínica. E depois vai preencher os antecedentes do paciente. Tem uma parte estruturada, em que você escolhe aqui as patologias, comorbidades mais comuns e que serão alvo de estatística ou serão alvo de cálculo de algum score de risco. São preenchidas através de checkboxes. Os outros antecedentes e comorbidades você registra nesse campo que está aqui. Você também pode registrar os antecedentes familiares, os hábitos de vida. No histórico de alergias, é importante que você o faça de forma estruturada, clicando aqui nesse link azul. Ele leva para o formulário de registro de alergias e você vai escolher aqui o tipo de alergia. Eu vou dar um exemplo aqui com o medicamento. E você vai escolher aqui à direita o medicamento dentro desse menu pré-carregado. E aí salva. Você também pode adicionar várias alergias clicando aqui nesse link de salvar e adicionar outro. Aqui eu vou dar um exemplo de uma alergia a alimento. E no caso do alimento, você vai ter que registrar qual é nesse campo aqui embaixo, né, que é de preenchimento livre. Salvando, o programa vai trazer as informações, né? Primeiro você tem que liberar, nunca pode esquecer, trazer as informações de modo estruturado aqui para essa caixa. Isso aqui não está funcionando nesse momento, mas vai estar em operação no momento em que o TASI for implantado. Logo abaixo você tem a lista de medicamentos que o paciente faz uso, que você deve preencher como uma lista comum. Essa parte toda que eu descrevi até agora, eu diria que é a parte fixa da consulta do paciente e ela vai ser importada nas próximas consultas para que você possa apenas fazer pequenos ajustes. Daí vem o exame físico, que vai ser dividido em segmentos, uma parte geral e depois cada segmento. Se você não examinou, você coloca não examinado, tá? Ou registra no campo apropriado as alterações que você encontrar. Registra também abaixo o resultado dos exames de imagem. Registra o resultado dos exames laboratoriais.
Se houver laudo anatomopatológico, também tem um campo específico para registrar. E na parte final da consulta, você registra a sua impressão clínica, quer dizer, a sua formulação diagnóstica, registra aquele campo do rastreamento oncológico, em que você vai classificar aquela consulta quanto à presença ou não de câncer e o momento em que ela foi feita, registra o CID relativo ao diagnóstico principal daquela consulta. Isso também deve ser feito de forma estruturada, clicando naquele linkzinho azul que leva para a página de registro de diagnóstico. Você adiciona um novo diagnóstico. Se souber o CID, basta registrar o código aqui nesse campo. Se não souber, pode procurar usando a lupinha. Você salva e aí o CID vai ser incorporado de forma estruturada lá no formulário de consulta. Aqui também não está aparecendo ainda na forma como vai aparecer quando estiver plenamente funcionante, mas dá para entender. Para finalizar, nós vamos registrar as nossas condutas e qual é o seu desfecho da consulta. De forma estruturada, você vai dizer se prescreveu algum medicamento, se você pediu exame laboratorial, se pediu exame de imagem, vai colocar para quando você planeja o retorno e se houver indicação cirúrgica também vai registrar. Se você, por acaso, não fizer nada disso, você pode registrar não se aplica e descrever brevemente ali embaixo o motivo pelo qual não houve nenhum encaminhamento após aquela consulta. Aqui eu vou dar um exemplo de uma consulta apenas de revisão, em que o paciente foi apenas orientado. Se você encaminhar o paciente para o pronto-socorro, para internação ou para alguma outra especialidade, deve registrar esse encaminhamento aqui nesses dois últimos campos. Aqui eu vou dar um exemplo de um encaminhamento do paciente para o endocrinologista. Para terminar, você vai clicar em salvar. E nesse momento, o TASI vai informar para você eventuais problemas que você tenha no preenchimento desse formulário, principalmente aqueles campos obrigatórios que você deixou de preencher. É a oportunidade de você revisar o que fez e corrigir esses problemas. Sem que tenha sanado todos os problemas, não vai ser possível liberar a sua consulta e torná-la efetiva como registro da vinda do paciente. Agora eu vou mostrar a diferença para uma consulta de seguimento, acompanhamento ou retorno. O jeito de entrar é o mesmo. A diferença começa aqui quando você preenche que o tipo de atendimento é um atendimento de retorno ou acompanhamento. O que deve acontecer é que esses campos todos que já foram preenchidos na consulta inicial ou na consulta anterior devem vir todos pré-preenchidos com os dados importados da última consulta. E você vai começar a registrar aqui nesse campo de evolução, que aqui está em cinza, mas quando for consulta de evolução ele vai estar disponível para o preenchimento. E aí você já começa com exame físico, exames complementares, imagem, anatomopatológico, impressão, conduta, rastreamento oncológico e desfecho. Então, a diferença é que a parte inicial, aquela parte fixa, já vem pré-preenchida e você já parte direto para a segunda porção do formulário de consulta, que se inicia com a evolução. Se houver necessidade, você já pode fazer algum ajuste ou alguma atualização na lista de medicamentos, na lista de alergias ou adicionar uma ou outra comorbidade que vai ser gravada e será importada para as consultas subsequentes.